La paz de Cristo, hermanos. Amém. Que a bendição, a presença de Deus seja sobre sua vida. Hoje é nosso culto de Navidad, né? E temos aí um tema a estar mencionando. Vamos estar falando sobre o nascimento de Jesus. Navidad é nascimento. E o nascimento de Jesus em nossa vida. Podemos estar elegendo muitos textos, mas o texto de Isaías, capítulo 6, e o verso de número, capítulo 9, o verso de número 6, é bueno para estarmos aí mencionando isso. Diz assim a palavra do Senhor: porque um ninho nos é nascido, hijo nos é dado, e é principado sobre seu ombro, e se chamará su nome admirável, Consejero, Deus fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oremos a Deus. Padre Santo, Padre bendito, graças te damos, Senhor, e neste momento por tu palavra, por tu misericórdia, por tu favor. Senhor, usa-nos, Senhor, para estar transmitindo tu palavra, para estar transmitindo, Senhor, sua mensagem. Senhor, venga, Senhor, a ser presente, porque dijo tu palavra, onde estiverem dois ou três reunidos em tu nome, tu seria presente, Senhor. Então, Senhor, venga nesta hora, Senhor, manifestar tu poder, manifestar tu graça e tu unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, sim, irmãos, na parte de Navidad, às vezes as pessoas se quedam liadas, querendo descobrir quando Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro, se não foi 25 de dezembro. Irmãos, sabemos que existe aí uma homenagem para o Deus Sol nesta feita. Não sabemos o dia exato quando Jesus nasceu. Esta é a verdade. Mas sabemos um hecho que não podemos estar passando por alto, que Jesus nasceu. E mais importante também, seu nascimento e sua morte em la cruz. E aún mais importante que o nascimento e sua morte na cruz foi sua ressurreição depois de 3 dias de morto. Pero como a fecha é essa de falarmos de la Navidad, do nascimento de Cristo, sabemos que a hora está essas coisas aí, o mundo está roubando o protagonismo. Tem aí a Santa Claus, Papai Noel, com esta coisa de comércio, essa coisa toda. Pero te digo uma coisa, que a Navidad é o nascimento de Jesus. Pero agora Jesus, todas as vezes que a pessoa abre seu coração a Cristo, aceita-lo como seu Salvador, se hace Navidad. Porque o nascimento de Jesus foi assim. O anjo falou para Maria: conceberás em tu ventre e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então, sim, em decorrer dessa feita, vamos estar mencionando alguns títulos que Jesus tem. O primeiro foi mencionado agora na profecia do profeta Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele estava señalando aí onde que vosotros estáis, em Isaías 9, verso 6. Porque um ninho nos é nascido, então seu regalo recebemos. Jesus é o regalo de Deus para o pecador, porque Deus amou o mundo de maneira tal que ha dado seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, ele principado sobre o seu ombro, e se chamará admirável. E esta palavra admirável, vemos como Jesus, tudo o que lo hace, é admirável. Quando ele predicava, era admirável a forma de predicar, porque predicava com autoridade. Quando ele sanava, somente ele sanava, nenhum médico poderia sanar de lepra, nenhum médico poderia estar sanando um paralítico e volvê-lo a andar. E Jesus fazia isso tudo, porque nele estava o Espírito de Deus. Jesus é o próprio Deus, e vamos ver mais adelante. Pero seguimos esta parte admirável. Quando Jesus fazia qualquer coisa, perdonar os pecadores, perdonar aqueles seus inimigos, aqueles que estavam perseguindo a ele, solamente Jesus fazia essas coisas. Então, se as pessoas se quedavam admiradas com a forma de atuar, a forma de falar, a forma de viver de Cristo. Pero aqui o texto sigue: consejero. Não existe um que tenha uma resposta melhor do que Cristo.
porque Ele sabe as coisas, porque Ele criou todas as coisas. A palavra não chega à sua boca e o próprio Senhor já lo sabe. Então, se as pessoas, os inimigos, os algozes se quedavam confundidos quando perguntaram com que autoridade essas coisas, e Ele falou o seguinte: eu também vou lhe fazer uma pergunta. O bautizo de João é do céu ou da terra? E quando as pessoas perguntavam: é lícito dar tributo a César? Ele também falou: dá-lhe a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Porque não corria Jesus sem resposta, porque Ele tem resposta a todo aquele que o clamar. Jesus é a resposta para ti, ó pecador, para aquelas pessoas que necessitam ter um encontro com Ele. O melhor conselheiro é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus fuerte. Esse momento que estamos passando, na verdade, se formos ver na circunstância, não teremos motivo, muitos motivos para estarmos nos alegrando. Mas eu quero te citar um motivo. Tu está vivo escutando este vídeo, tu está vivo adorando aqui na igreja. Isso já é um motivo de alabança, de adoração. Mas um motivo a mais. Deus te capacitou para vencer esta pandemia. Tu está vivo de pé, porque o Deus, nosso Deus forte, nos fortaleceu em nossa debilidade. Padre eterno, através de Jesus, podemos viver a eternidade com Deus. Porque aqueles que recebem a Cristo, recebem a potestade de serem hechos filhos de Deus. E príncipe de paz. Jesus é aquele que é venido restaurar nossa comunhão com Deus. Porque se a pessoa não tem paz com Deus, está perdida. Mas existe pessoas que não têm paz tão pouco com Deus e consigo mesma. Estão loucas, estão perturbadas, angustiadas. Se a pessoa não está em paz consigo mesmo, não pode viver. E Jesus ha venido poner ordem a esse caos. Restaurar nosso relacionamento com Deus. Restaurar nosso relacionamento com nós outros mesmos. E restaurar nosso relacionamento com nosso semelhante. Esse príncipe de paz restaura nossa harmonia com nosso Deus. Pero seguimos adelante. Quem é Jesus Cristo? Os títulos de Jesus Cristo, depois desse de Isaías, está no capítulo 6, vai um pouquinho mais adelante, no capítulo 7, verso 14, que o profeta sigue falando desse Messias, desse Salvador. E agora Jesus Cristo tem o tema, o título de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 7,14: portanto o Senhor mesmo os dará señal. É aqui que a Virgem concebirá e dará à luz filho, e chamará seu nome Emanuel. E por que isso é importante para nós outros? Que Deus estará conosco em todas as circunstâncias da vida, seja em las buenas, seja em la mala. Ele não te abandona. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos ciclos. E é interessante que Emanuel dijo aqui o mistério da piedade, porque Deus se ha hecho carne e habitou entre nós outros. Por isso que é Navidad, que Deus descendeu do céu, tomou forma humana e veio no habitar com seu povo para mostrar sua glória, para demonstrar seu amor, para demonstrar sua misericórdia, sua graça. Jesus esteve aqui, passou por necessidade, foi tracionado, humilhado, foi crucificado. Então, se minha irmã, minha irmã, ele te entende. Se tu foi um dia traicionado, foi enganado, Jesus te entende. Ele foi enganado por Judas, foi abandonado por Pedro e os demais apóstolos. Pero Jesus seguiu sua ruta em la cruz. E aún sigue, sabe o que? Perdonando as pessoas. Em sua oração ali no Calvário, na cruz, ele orou para aquelas pessoas que havia crucificado a ele, falando ao Padre: Padre, não me impute em eles este pecado. Então, se aqui entendemos o coração de Deus, é um coração perdonador, é um coração que quer restauração. Deus conosco, quer dizer, Deus se ha hecho carne e habitou entre nós outros para nos salvar. Amém? A outra coisa que podemos ver, isso está em 1 Coríntios 15, e o versículo 45, que Jesus é o postreiro Adão. Sabemos que o primeiro Adão, ali no Edém, foi vencido por la serpente, foi convencido a pecar. Pero Jesus, que é o segundo Adão, o postreiro Adão,
Dijo aqui o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 15, verso 45, assim: assim também está escrito, foi hecho el primeiro homem, Adão, alma vivente, ele postreiro Adão, espírito vivificante. O que quer dizer isso? Que Jesus é o primeiro de uma nova raça de los redimidos. Jesus, quando ressuscitou, ele recebeu um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo que nós outros também estaremos recebendo assim quando estivermos ressuscitados ou arrebatados com o Senhor. Todos aqueles que creem em Cristo, estão em Cristo, é nova criatura. Então, se volvendo ao tema do primeiro Adão e o segundo Adão, o primeiro Adão foi vencido no Éden, ali onde que estava tudo em harmonia, tinha todas as coisas, não tinha escassez de nada, não passava por nenhuma necessidade. Pero Cristo no deserto, depois de 40 dias de ayuno e oração, tuvo sede, tinha hambre, melhor dizendo. E Satanás ha venido com a mesma conversação. Se tu eres o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus venceu a Satanás através da palavra, porque ele disse: nem solo de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se ele, segundo Adão, venceu ali no deserto, pelo segundo Adão venceu na cruz do Calvário, ali a morte foi vencida por la vida, ali Cristo destroçou o império da morte, venceu a morte para que tu e eu tivéssemos hoje a Navidad, nascer de Cristo, nascer de Deus, nascer do alto, aleluias. Pero quem é esse Jesus Cristo? Não? Outro título de Jesus Cristo não é somente aquele que nasceu no presebre ali em Belém, mas também ele é o Alfa e o Ômega. Isso está dizendo em Apocalipse: e me dijo, hecho está, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o que tiveres sede, eu lhe darei gratuitamente de la fuente del água de la vida. O que quer dizer isso? Que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Alfa e Ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto em grego. E isso está dizendo o seguinte: que em Cristo todas as coisas são hechas, e em Cristo também serão rehechas, porque novos céus e nova terra vendrá do Senhor. O Senhor é criador de todas as coisas, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, se digo uma coisa, que se tu entrega a vida ao Senhor, Ele tem o poder de recomeçar isso que foi destruído de sua vida, de sua existência. Alfa, o princípio, Ômega, o final. Pero não somente isso, o Senhor Jesus Cristo também é o pão de vida. Isso está em João capítulo 6 e o versículo 35. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peces, e falou esta confirmação, esta declaração. Capítulo 6 de João, verso 35, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus lhes dijo, eu sou o pão de vida, e o que vem, e o que a mim vem, nunca terá hambre, e o que em mim crê, não terá sede jamais. O que quer dizer isso? Qual é a importância disso para a minha vida? Que Jesus é o alimento essencial de minha existência. É o pão que é venido del cielo, é o pão que sacia minha sede, que sacia minha hambre. Jesus é aquele que me dá alimento espiritual. Jesus é aquele que me dá vida espiritual. Sem Jesus estamos perdidos. Sem Jesus não teremos esperança. Sem Jesus não teremos solução para nosso dilema, e não somente para o nosso dilema, para o nosso estigma, que é o pecado. O pecado entrou na história da humanidade através de nossos primeiros padres, Adão e Eva. Mas o pecado também foi extirpado através do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Por isso que foi necessário Jesus Cristo descender do céu e se fazer carne, nascer de uma virgem, ali em Belém. Isso sim é Navidad. Não perda de mirada esta verdade, porque a Navidad está desgastada, irmãos. E no dia de Navidad, o compreendero não recebe regalos. Nós outros cambiamos regalos, essas coisas todas. Tem ninhos e ninhas que não sabem que Jesus nasceu em la Navidad.
porque tem esta ideia de pôr calcetines em la chaminé para receber os regalos, ou se não pôr no árvore de Navidad. E, mano, tudo isso tu pode celebrar, porque é uma comunhão de família, é uma coisa boa, já que vivemos numa atmosfera de tanta injustiça, de tanta tristeza. Isso fomenta a unidade da família, fomenta a alegria, o gozo, a confraternidade. Pero não podemos nos olvidar que a Navidad foi o regalo de Deus enviado à terra, Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu hecho homem, pero Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo nasceu para que tu e eu tivemos a oportunidade de regressar a Deus. Isso não pode ser cambiado, jamais. E Jesus também é principal pedra de ângulo. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz aqui assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo a principal pedra de ângulo, Jesus Cristo mesmo. Qual é a importância disso para a minha vida? Que Jesus Cristo é um fundamento seguro para a nossa vida. E me recuerda quando Jesus estava na terra, quando ele falou da parábola, da enseñança dos dois fundamentos. Ele falou que um homem prudente é aquele que escuta a palavra do Senhor e põe por obra, edifica sua vida, edifica na roca. Pero aquele que escuta a palavra do Senhor e não hace caso, não obedece, é aquele que edifica sua casa, sua vida sobre a arena. É interessante que os dois escutam a palavra de Deus, pero um põe atenção e põe por obra, o outro rechaça e entra por um ouvido e sai por outro. E vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, a inundação. Aquele que escutou a palavra, edificou sua vida sobre a roca. Que ocorre? A casa se sigue de pé. A casa não é echada ao suelo, não tem ruína. Siga adelante. Isso porque Cristo nos sustém. Isso porque Cristo nos ajuda. Isso porque Cristo está nos amparando, nos ajudando. Pero aqueles que construem na arena, vem o vento, a tempestade, a inundação, e echa aquela casa no suelo. E é grande, é sua ruína. Aqui tem uma enseñança. A pedra angular, a pedra principal, a roca, que é Cristo, é o fundamento de nossa vida, tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, tem que estar no centro de nossa vida, tem que ter nossa atenção 100% a Ele, porque quando damos crédito a Ele, nossa vida, Ele não evita que passamos por adversidade, mas Ele nos ajuda a vencer as adversidades da vida. Amém? Príncipe de los pastores. Esse é outro título do Senhor. Em 1 de Pedro 5, verso 4, fala assim: e quando apareça aquele príncipe de los pastores, vosotros recebereis a corona incorruptível de glória. E que importância tem isso? O que acha um pastor? Um pastor de ovelha, animal. Ele protege de los lobos. Ele é sustentador. Ele que busca a comida, leva los pastos verdejantes, as ovelhas, leva a águas tranquilas para estar tomando esta água, para saciar a sede, guia as ovelhas. E é um pastor espiritual, protege de las heresias, protege de los lobos, de los falsos profetas, dá alimento da palavra, a palavra de Deus, a palavra que sacia nossa hambre, que alimenta o nosso ser, dá-nos esta água de beber, para alimentar nossa sede, nos guia pelo caminho de justiça, pelo caminho da verdade. Pero nós outros que também somos pastores, necessitamos também de ser guiados por esse pastor, o príncipe de los pastores, é o nosso Senhor Jesus Cristo, na qual prestaremos contas ao nosso rebanho, o rebanho que é dele, a Ele. Se cuidamos ou não cuidamos, se prestamos atenção ou não prestamos atenção, se valoramos, se amamos, se servimos a Ele de coração. Pero não somente isso, o Senhor Jesus é o bom pastor. E isso está em João capítulo 10, verso 11. Ele próprio Senhor habla: eu sou o bom pastor, e o bom pastor sua vida dá por las ovelhas. Aí entendemos mais um significado da Navidad. O que tem a ver a Navidad com isso aqui? Porque Cristo Jesus descendeu do céu,
e deu sua vida em la cruz do Calvário para que tu e eu se convertera em suas ovelhas. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu posso dar minha vida, desgastar minha vida, posso desgastar minha vida, mas minha vida não vai valer de nada de eu morrer por ti, porque necessito de um Salvador. Em Cruz Maria, no capítulo 12, no capítulo 1 de Lucas, ele já habla: minha alma engrandece ao Senhor, mi Salvador. Em Cruz Maria necessitou de salvação, de um Salvador. Nós outros também necessitamos desse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Pero outro título desse ninho de la Navidad, desse Jesus que ha venido para cambiar nossa suerte, ele é o primogênito de los muertos. Isso em Colossenses está escrito: e ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele que é o princípio, o primogênito de entre los muertos, para que em tudo tenha a preeminência. ¿Por que primogênito dentre los muertos? Primogênito de los muertos, porque Jesucristo nos guia a la ressurreição e a la vida eterna. Foi o primeiro que venceu a morte. Jesus chegou à morte e deu muerte à morte, porque a vida venceu a morte. E agora, tu e eu, que creemos nesse Cristo, viveremos eternamente, porque a morte não tem potestade sobre nós outros. Assim como foi escrito em Coríntios 15: ó morte, onde está seu aguijón? Porque o aguijón da morte é o pecado, mas o pecado foi vencido por la sangue de Cristo. A sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Ele venceu a morte. Oh, aleluia! Oh, alabado seja o nome do Senhor. Tu pode dar glória a Deus, porque Ele venceu a morte. Oh, aleluias. Pero Jesucristo também é o sumo sacerdote. Isso está em Hebreus capítulo 3, verso 1. O que fazia um sumo sacerdote? O sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, matava um chivo expiatório. Quer dizer, ele matava para si mesmo, para que seus pecados foram perdonados para entrar no Santo dos Santos, porque senão morreria. E levava um outro para o povo. Ele matava um para si, por sua vida, e matava um outro para a vida, para o pecado do povo. E chegando ali, matava um e confessava seus pecados diante da cabeça desse tivo e transmitia, era um simbolismo. Passava o pecado do povo para esse tivo, e o tivo morria inocentemente. Pero Jesucristo, mira o que está escrito aí em Hebreus 3, verso 1: portanto, hermanos santos, participante do chamamento celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Cristo Jesus. Como ele nasceu santo, nasceu puro, ele é o sacrifício perfeito por nossos pecados. Não necessitou de matar um chivo, um cordeiro para ele mesmo. E ele é o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Então, se no dia que Jesus morreu, ali no templo, rompeu de alto a baixo a cortina que dividia entre o átrio e o santo dos santos. Eu quero te dizer o seguinte: agora existe um novo caminho aberto ao trono de Deus, o caminho da sangue de Cristo, é o eterno, o sumo sacerdote. Agora tu pode dobrar sua rodilha, clamar a Deus e entrar diante do Senhor, diante da graça do Senhor, sem medo, sem vergonha, porque o Senhor agora pagou sua entrada, limpiou de seus pecados. Agora o Senhor, nosso sumo sacerdote, está intercedendo por nós outros ali no céu. Oh Senhor. Mas uma vez o santo de Deus, não? Jesus é o santo de Deus. É uma natureza sem pecado. Em Marcos 1, 24, sem embargo, foi um demônio que falou ali, pero ele disse uma verdade. É raro um demônio dizer a verdade, pero disse assim, dizendo: que tenes conosco, Jesus Nazareno? Has venido para destruir-nos? Sei quem eres, el Santo de Deus. Chegará um momento que Jesus vai destruir esses demônios, ser echado no lago de fogo e açúcar.
Pero agora, Jesus ha venido a nos salvar. Por isso que Deus enviou seu Hijo a la terra, para que seja a primeira Navidad allí em Belém. E tu podes, sabe o que? Fazer Navidad nesta hora mesmo, recebendo a Cristo como seu Salvador, recebendo esse regalo de Deus. Me siga, irmãos, porque Jesus, Ele também é Rei de reis e Senhor de senhores. Em sua vestidura e em seu músculo tem escrito este nome, Rei de reis e Senhor dos senhores. Quer dizer, Ele é o Todo-Poderoso. Ele governa céus e terra. E um dia toda rodilha se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Padre. Então, se nós outros por antelação já glorificamos aquele que vive, nós outros por antelação já reconhecemos que Cristo reina, nós outros por antelação sabemos que Ele governará céus e terra, e fazemos parte desse povo, porque um dia foi Navidad em nossa vida, um dia Cristo nasceu em nossa vida. Oh, glória a Deus! É interessante, esta Navidad, quando Jesus nasceu, ele tinha um primo chamado João el Bautista. A diferença era de 6 meses. Quando João estava no ventre de sua madre Isabel, Maria foi visitar sua prima. E quando chegou ali, o saludo de Maria, né? A criatura que estava no ventre de Isabel saltou, e Isabel começou já, llena do Espírito Santo, a profetizar. E passado o momento, nasceram os dois, não? E chegou um momento do ministério de Jesus. Jesus com 30 anos. Jesus era obediente e obedeceu toda a lei, a que não tinha pecado, pero ele era obediente. Tinha que levar a obediência até o final, até a morte de cruz. E foi bautizado por João el Bautista. E João el Bautista sabia sua posição. Ele sabia que ele não era o nóbio. Ele falou: eu não sou o nóbio. Eu sou uma voz que clama no deserto: endireçais o caminho para o Senhor. Pero no outro dia, depois do bautizo, o seguinte dia, viu João Jesus que venia a ele e disse: "He aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo." Então, se Jesus Cristo, na Navidad do Senhor, o nascimento da vida, quita o pecado do mundo, Ele deu sua vida como sacrifício por nós outros. E João Bautista estava señalando a Jesus. Então, se esta Navidad, o nascimento de Jesus, aún sigue vigente, aún sigue poderoso. E é outra coisa interessante, que quando salimos em la calle à noite, vemos as luzes de la Navidad. As pessoas ornamentam de sua sacada, sua azotea, na frente de sua casa, em árvore de Navidad. Essas coisas, põem as luzes. São as luzes que nos atrapam, as luzes que nos deixam mais contentos. As pessoas viajam para ver as ornamentações da árvore de Navidad. Umas põem mais alta, outras põem mais luzes. É uma coisa maravilhosa. Pero o próprio Jesus falou que Ele é a luz do mundo. Entretanto que estou no mundo, luz sou do mundo. E que quer dizer isso? Que traz esperança em meio deste mundo em tenebras. A luz de Jesus brilhou ali em Belém naquele dia. E ha venido trazer luz para a nossa vida, para alumbrar nosso ser, para alumbrar nossa vida. Essa é a luz da Navidad. Glória a Deus. Pero o que podemos dizer mais? La Navidad é mediação entre Deus e os homens. Isso está em 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 3 ao 6. Porque isto é bueno e agradável delante de Deus, nosso Salvador, el qual quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um solo Deus e um solo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, el qual se deu a si mesmo em resgate por todos, de lo qual se deu testemunho a seu devido tempo. Hermanos, Jesus, sendo Deus, Ele entende a santidade de Deus. Sendo homem,
ele entende sua debilidade. E Jesus sendo mediador, não é uma denominação cristiana que é a mediação entre Deus e os homens. Não é o apóstolo Pedro que é o mediador entre Deus e os homens. Tampouco o pastor, missioneiro, o papa são os mediadores entre Deus e os homens. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É o regalo de Deus. É a novidade de Deus em nossa vida. Ele pode nos reconciliar com Deus, trazer a presença de Deus para os redimidos e perdonar de todos os pecados. Porque um dia, quando o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar, foi aquela profecia de Isaías que estava ali. Um ninho nos é dado, um filho nos é dado, seus ombros está no principado, e será chamado admirável e conselheiro, Deus forte, Padre eterno e príncipe de paz. É Deus Emmanuel, Deus conosco, aquele que poderia estar dando final à vida de pecado que estava sobre nossa conta. Esse Jesus Cristo, o Hijo do Homem. Jesus lhe gostava se identificar com esse título, o Hijo do Homem, porque ele se identificava com nossa humanidade, porque o Hijo do Homem havia vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se quando Jesus nos encontra, nos salva de nosso pecado, se há novidade em nossa vida, nascemos de Deus, nascemos de Cristo. E para terminar, novidade é nascimento. Jesus é o Salvador. Em Hebreus 4, verso 11 e 12, o apóstolo Pedro está declarando esta novidade ali para os líderes. Os líderes teriam proibido eles de predicarem em nome de Jesus. Pero Pedro estava diante do Espírito Santo, havia predicado no discurso de Pentecostés e mais de 3.000 almas aceitaram o Senhor. E Pedro e Juan subia a hora nona, a hora da oração, e um paralítico foi sanado e mais de 5.000 almas foram agregadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro, que caminhou com Jesus, caminhou em la terra e caminhou em las águas, sabia que Jesus Cristo não era um homem qualquer, era também Deus. Pedro viu Jesus na transfiguração ali no monte, viu também Moisés e Elias. Pedro sabia que ele era o verbo de Deus. Pedro viu Jesus sendo crucificado e o viu porque negou a Jesus. Pero Pedro também foi restaurado quando Jesus esteve com ele ali na praia, depois do segundo milagre da pesca maravilhosa, e perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E por a terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro entendeu que Jesus conhecia todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente, conhece nossa debilidade, pero também é onipotente para nos dar fortalecimento. Então, se nesta hora, quando as pessoas, as autoridades estavam proibindo Pedro de predicar este nome, Pedro falou muito bem, falando o seguinte, que é melhor, mais seguro obedecer a Deus do que aos homens, e soltou esta verdade. E esse Jesus é a pedra reprovada por vosotros, os edificadores, la qual ha venido a ser cabeça del ângulo. E nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo o céu dado aos homens em que podamos ser salvos. Oh, aleluias! É esse Jesus que nos livra do pecado, é esse Jesus que nos dá vida eterna, que dá morte à morte. O nome de Jesus é dado aos homens para que toda esta pessoa, toda a idade, toda a nação receba a novidade, receba a vida de Cristo, porque os crentes são salvos da ira vindoura através de Jesus. Então, se Jesus se ha hecho homem, se ha hecho ninho naquele presebre, para que tu e eu recebera Ele no coração, será que tu pode dar oportunidade para Cristo nesta hora? Naquele grande dia, Maria e José estavam buscando um rincão para se hospedar e não encontrava nenhum lugar para estar ali se hospedando. E porque as pessoas são egoístas, as pessoas não querem ver a Deus. E quando estamos nos tormentos, na angústia, recordamos que existe um Salvador. Eu não sei o que tu está passando agora,
Pero não permita que essa circunstância desfavorável venha cegar seu entendimento para la Navidad. La Navidad é uma coisa sencilla. Não necessita ter regalos caros. La Navidad é um momento de humildade, reconhecimento que o Hijo de Deus se ha hecho homem para que tu se converter em membro da família de Deus. O Hijo de Deus ha venido a essa terra para que tu fuera a viver no cielo. O Hijo de Deus levou nosso pecado para que tu vivera em santidade delante de Deus. O Hijo de Deus venceu Satanás para que tu seas lleno do Espírito Santo. És Navidad nesta hora. Aceita Cristo Jesus como seu Salvador. Permita que Ele reine, que Ele governe. Ele não quer mais presépio, Ele quer esse coração. Vamos nos pôr de pé, irmãos, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, alabado seja o nome do Senhor. Porque um ninho nos é nascido, um filho nos é dado. Oh, Padre Santo, Ele é Emmanuel. Oh, Ele é admirável, Ele é o conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Padre eterno, príncipe de paz. Senhor, seja conosco. Quita, Senhor, toda a tristeza, quita, Senhor, todo o mal. Ponga, Senhor, mais e mais de tua presença nesta Navidad, esse espírito de Navidad. Chame alguém que tu está aí com um relacionamento roto, pida perdão, restaure o relacionamento. És um momento de restauração, és um momento de sanidade na família. Pida no Senhor para que essa desavença, essa peleia, essa contenda, porque Ele é o príncipe de paz, Ele pode restaurar os laços familiares. Oh, Padre Santo, toma, Senhor, esta família em tuas mãos, esse matrimônio em tuas mãos, esta vida em tuas mãos, Senhor. Abre o entendimento desta pessoa, Senhor. Oh, Senhor, vai estando aí, Senhor, derramando de tua graça, derramando de tua bendição. Guia-nos, Senhor, assim como tu guiaste, Senhor, os magos através da estrela, Senhor, essa estrela de Belém. Oh, Senhor, essa estrela de Davi, essa estrela, Senhor, que é Cristo Jesus, a estrela da manhã, Senhor, lucero da manhã, Senhor, o sol da justiça. Briga, Senhor, sobre este lugar, Senhor, este lugar que tem peleias, que tem contenda. Venga como príncipe de paz. Este lugar, Senhor, que não tem a salvação, tu és aquele que salva, tu és aquele que restaura, Senhor. Oh, Senhor, se revela, Senhor, nesta hora, esta família, se revela este homem, Senhor, porque tu eres aquele, Senhor, que quita o pecado do mundo, aquele que nasceu, Senhor, para nos dar vida. Oh, Senhor, tu eres lá na Navidad. Oh, minha irmã, aceita Jesus como seu Salvador. Aceita Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Ele Padre, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros. Feliz Navidad. Amém e amém.